Olá, minhas queridas, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da série Mulheres da Bíblia e suas feridas emocionais. Hoje nós vamos estar tratando sobre Ana. O texto que a gente vai estar hoje compartilhando se encontra aí em 1 Samuel, capítulo 1. E Ana, o tema que nós vamos dar para a nossa mensagem, a reflexão desse dia é a mulher que chorava calada. E talvez você também já tenha feito isso, né? Chorado assim, sem gritar, sem desabafar, apenas derramando a sua alma em silêncio, enquanto o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas quem era Ana? Ana era esposa de Elcana. E Ana vivia em uma época onde o valor da mulher estava em gerar, em ter filhos. E a Bíblia diz que Ana era estéril. E isso já era um peso, né, para a vida de Ana. Como se não bastasse, Ana ainda tinha uma rival, que o nome dela era Penina, naquela época podia, né? Então, estava ali com ela e Penina podia ter filhos, muitos filhos. E a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. Todos os dias, né, eu fico imaginando assim, Penina, se fosse aquela coisa assim bem infantil, né, eu tenho e tu nem tem. Mais ou menos isso. Então, Ana sofria muito com toda essa situação, ao ponto de que a Bíblia narra, tá no versículo 7 de 1 Samuel capítulo 1, eles subiam todos os anos para adorar o Senhor, e ali Ana derramava a sua alma diante de Deus. E a Bíblia diz no versículo 7 que Ana estava tão atribulada ao ponto de a sua alma ter adoecido. Tirou o apetite. Isso é um sintoma, inclusive, gente, de depressão, né? Ou seja, a dor da alma dela tinha lhe tirado o sentido de viver, o apetite, a vontade de comer. Então, a Bíblia narra que Ana subiu ao templo para orar. E ali a gente vê que Ana carrega uma ferida emocional. E como a gente tem estudado sobre as feridas emocionais, você pode perguntar, Márcia, qual era a ferida de Ana? A ferida emocional de Ana era a ferida da humilhação. E isso que acontece geralmente quando há comparações, gente, né? E era isso que Penina fazia com ela, né? Constantemente comparava, diminuía, atacava, lembrava a Ana todos os dias do que ela não podia ser, ou no caso dela, ter, né? Então, vale a pena lembrar que essas dores são atemporais, ou seja, elas continuam acontecendo ainda hoje. Quantas mulheres, talvez você que está me ouvindo hoje, nesse dia, esteja passando por essa situação, vivendo dessa forma, se comparando, sentindo-se inferior, se sentindo muito menor que as outras, questionando o valor que tem, talvez chorando calada, assim como Ana. Então, essa ferida da humilhação, ela é uma ferida que, independente de tempo, né, ela pode chegar em qualquer uma de nós. E nesse dia nós estamos aqui para pensar sobre ela e ver uma mulher na Bíblia que teve essa ferida e como foi que ela tratou. E sabe como foi, minhas queridas, que a história de Ana mudou? A Bíblia diz que Ana derramou a sua alma diante do Senhor. Ela chegou ali para orar, diz que ela não dizia nada, só orava, né, derramando a sua alma, ali com o coração partido. Seus lábios se moviam, mas não saía nada da sua voz. E eu costumo falar dessa oração silenciosa, né, imperceptível aos olhos humanos, e que a gente pensa que ninguém vê, ainda que ninguém veja, mas Deus está vendo. Eu costumo chamar essa oração de oração líquida. Isso mesmo, aquela oração que você derrama a sua alma, que não tem palavras para dizer, mas só lágrimas diante do Senhor. E foi isso que Ana fez. E como se não bastasse a humilhação de Penina, como se não bastasse o fato dela não gerar filhos, ali naquele momento que ela chega para derramar a sua alma, aí vem o sacerdote Eli. E a Bíblia narra que o sacerdote Eli, ele comparou, ele achou que Ana estava embriagada, porque achou estranha a oração dela, né? Quando olhou e não saía som, só ela balbuciando, ele diz que ela está embriagada. E Ana reage de uma forma linda, querida. Sabe o que Ana diz? Ela diz, não, meu Senhor,
Eu sou uma mulher atribulada de espírito e eu vim aqui derramar a minha alma diante do Senhor. Esse versículo se encontra em 1 Samuel, versículo 15. Então, Ana não tinha forças para gritar, mas ela tinha fé suficiente para derramar-se diante do Senhor, para desabafar, para colocar ali as suas dores, as suas feridas, a sua angústia diante do Senhor. E sabe o que aconteceu, que a Bíblia fala? Que Ana, ao sair dali, versículo 18, você pode comparar aí, né? Você pode comparar na sua Bíblia. Diz que Ana se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que aconteceu, minhas queridas? Ana encontrou o lugar certo para derramar a sua alma, para colocá-la diante do Senhor. A Bíblia diz que ela foi orar. E como se não bastasse, né? Como se não bastasse a ferida da humilhação vinda de Penina, como se não bastasse essa ferida sangrando pelo fato dela não poder gerar, ela chega ali diante do sacerdote para derramar a sua alma. O sacerdote, que era para apoiar, para dar uma força, ele acha que ela está embriagada. Ele chega para ela e diz: você está embriagada essa hora. Mas assim, eu acho linda a reação de Ana. Sabe o que Ana diz? Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher com o espírito atribulado, com uma alma angustiada, e eu vim derramar a minha alma diante do Senhor. Diante da reação de Ana, a Bíblia diz que Eli abençoou, e quando ela levantou daquele lugar, o seu semblante já não era mais triste. Uma mulher que chegou ali, angustiada, sem comer, com sintomas de depressão, com a alma abatida. Agora Ana se levanta daquele lugar onde ela foi derramar a sua alma, e a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Então a resposta de Deus não foi só uma paz, foi um descanso para a alma daquela mulher que estava esgotada, se sentindo sozinha. E talvez você hoje também seja essa mulher, uma mulher que chora por dentro, uma mulher que tem sido humilhada em várias situações, talvez em vários contextos, por várias pessoas. Aquelas que deveriam lhe apoiar, lhe humilham. E nesse dia, é um dia de você derramar a sua alma no lugar certo, diante do Senhor. Quero te lembrar que você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa esconder a sua dor. Esse lugar aqui, o nosso canal, é um lugar de acolhimento, onde você pode derramar a sua dor, onde você vai encontrar aqui os meus contatos, e você pode compartilhar da sua dor, onde nós podemos aprender a direcionar as nossas dores para o lugar certo. Então, não precise, nem tente ser forte o tempo todo. Você não precisa esconder a sua dor. Como Ana, você pode dizer hoje: Senhor, eu sou uma mulher de alma atribulada, e eu vim aqui derramar a minha alma diante do Senhor. Essa é a oração que cura, minhas amadas. Essa é a oração que transforma. E eu quero desde já, né, dizer para você que se essa palavra falou com você, se você entendeu Deus falando com você, deixa aqui nos comentários: eu também sou Ana e eu acredito que Deus me ouve. Escreve aqui para eu saber que você ouviu essa mensagem, que ela falou com você. E mais uma coisa que eu já quero aqui adiantar: se prepare. No próximo episódio nós vamos estar compartilhando aqui sobre outra mulher da Bíblia, com uma história diferente, mas também muito impactante, com muitas perguntas semelhantes à que Ana fez e a que nós temos para fazer diante de Deus. E, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Deixa eu te pedir uma coisa: se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve, compartilha esse vídeo com aquela amiga que talvez esteja precisando dessa cura, que esteja nesse dia com essa alma atribulada, e você sabe disso. Compartilha, né? Não custa nada compartilhar e curtir. E desde já, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe, ministre cura sobre essa ferida. Se é essa ferida que sangra no teu coração nesse dia, que a cura do alto venha sobre a tua vida. Obrigada e até a próxima.